Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Nessa nossa aula de gestão de riscos, a gente vai falar sobre a estrutura da gestão de riscos da ISO 31000. Então, vamos lá? Nós vimos na aula passada os princípios da gestão de riscos. Vimos que a ISO 31000, que foi o normativo, né, o framework adotado pelo Estado de Goiás para implantar a gestão de riscos, para formalizar a gestão de riscos, é dividido em três pilares: princípios, que são a base da gestão de riscos, estrutura e processo. Na aula passada, a gente falou dos princípios. Agora a gente vai falar da estrutura e do processo. Eu extraí pedaços da própria ISO para a gente analisar e verificar o significado na prática dessas diretrizes, tá bom? Então, o propósito da estrutura de gestão de riscos é apoiar a organização. No quê? Na integração, olha lá, da gestão de riscos em atividades significativas e funções. Então, o propósito da estrutura é o apoio à organização. Então, eu vou ter uma estrutura que vai servir de apoio à organização para integrar em todas as atividades significativas e funções. Olha lá, a eficácia da gestão de riscos dependerá da sua integração. A gente vai ver que a integração é um pedaço da estrutura também. Na governança e em todas as atividades da organização. Governança é o guia, né, o rumo que a organização quer tomar, e a gestão tem a ver com a execução de ações, atividades, processos, projetos, para que essa organização atinja os seus objetivos, tá bom? Incluindo dentro dessas atividades a tomada de decisão. Nós vamos ver que a gestão de riscos ela é uma ferramenta poderosa para o gerente, o coordenador, o líder, o proprietário de riscos tomar as suas decisões. E isso requer apoio das partes interessadas. Olha, a gente já viu partes interessadas, stakeholders internos e externos. Olha lá, em particular da alta direção, né? O tom vem de cima. O desenvolvimento da estrutura engloba. Então, a primeira coisa, liderança e comprometimento, e o desenvolvimento, 5 etapas: integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria da gestão de riscos. Então, a gente colocou a figura agora separadinha para a gente ver direitinho a estrutura da gestão de riscos, tá bom? Olha, liderança e comprometimento, tom vem de cima, integração em todas as atividades e funções, né, significativas da organização, conceber, planejar, como é que eu vou fazer a gestão de riscos, onde eu vou começar, qual o meu plano, implementar, realmente fazer, executar, checar se o que eu concebi, se o que eu planejei, eu realmente fiz. Fiz 80, 90, 100%, fui eficaz, fiz 100%, fui eficiente dentro do custo orçado, dentro do tempo estimado, então tem a ver também com custo e cronograma de execução, essa avaliação. A política pública ou produto que eu entreguei foi efetivo, atingiu as expectativas dos stakeholders, no caso da gestão pública, do cidadão, então teve um efeito positivo na sociedade, e depois que eu implemento, né, planejo, implemento, avalio, eu vou verificar uma melhoria. Eu devo manter essas ações, ou quais eu devo melhorar, quais eu devo eliminar, talvez, né, que não atingiram o objetivo, tá? Planejar, fazer, checar e melhorar é o ciclo PDCA de gestão, né? É a ferramenta de gestão do PDCA que a gente usa. Então, vamos lá. Liderança e comprometimento extrair da norma, o que a norma fala de cada um dos itens da estrutura? Olha lá. Convém que a alta direção
E os órgãos de supervisão, onde estiverem, né, onde aplicável, assegurem que a gestão de riscos esteja integrada em todas as atividades da organização. E convém que demonstrem liderança e comprometimento por personalizar e implementar todos os componentes da estrutura, emitir uma declaração ou política que estabeleça uma abordagem, um plano ou um curso de ação da gestão de riscos. No estado de Goiás, a demonstração da liderança e comprometimento, a primeira demonstração foi a assinatura de um termo de compromisso entre a CGE, Controladora Geral do Estado, e o órgão, a entidade. O modelo de termo de compromisso eu deixei para vocês nas referências bibliográficas, né, no nosso material complementar. Emitir uma política. Depois do termo de compromisso, foram publicadas 3 portarias. Uma delas era a política de gestão de risco. Então, a CGE sugeriu uma política, uma estrutura de política de gestão de risco aos órgãos e entidades, né, mínima. Eles poderiam adaptar de acordo com, de acordo, né, personalizar de acordo com a organização. Assegurar que os recursos necessários sejam alocados para gerenciar riscos. As estruturas, o local, talvez sistemas. Então, a CGE também forneceu aos órgãos 2 outras minutas de portaria. Uma que instituía o comitê setorial, portaria do comitê setorial, que nada mais é do que a alta gestão, a alta direção do órgão entidade, e uma portaria do escritório de compliance, que é uma área da organização responsável pela segunda linha, responsável por apoiar os proprietários de riscos no gerenciamento dos riscos, apoiar, fornecer expertise, fornecer supervisão, uma ligação entre os proprietários de riscos e o comitê setorial de compliance, tá? Liderança e comprometimento. Olha o último item. Atribuir autoridades, responsabilidades e responsabilização nos níveis apropriados dentro da organização, na primeira linha, na segunda linha, né, até na terceira linha. Então, vamos lá. Liderança e comprometimento. Isso vai ajudar a organização a quê? Alinhar a sua gestão de riscos aos objetivos, estratégia e cultura. Lembra, a gente não fala de gestão de riscos sem falar de onde que eu quero chegar, quais são os meus objetivos estratégicos, táticos, operacionais. Reconhecer e abordar todas as obrigações, inclusive as obrigações voluntárias, os compromissos voluntários que a organização tem. Estabelecer a quantidade e o tipo de risco que pode ou não ser assumido pela organização. Quantidade e tipo de riscos que a organização vai aceitar ou não relaciona-se com o apetite a risco. Ele continua desenvolvendo, olha lá, para quê? Para orientar o desenvolvimento de critérios, assegurando que sejam comunicados à organização e às suas partes interessadas. Lá no processo de gestão de riscos, a primeira etapa é estudar o contexto, estabelecer o escopo e definir os critérios. Na definição de critérios, né, de probabilidade, impacto, nível de risco, resposta ao risco, nós vamos estabelecer o apetite a risco, que é a quantidade e o tipo de riscos que a organização está disposta a aceitar. Os demais riscos vão ser tratados, né? Vão ter tratamento através de controles, tá? E lá no processo também, a gente tem uma parte de comunicação e consulta. Então, é necessário que a informação chegue a todos da organização e às partes interessadas, internas e externas. Comunicar o valor da gestão de riscos, falando de novo da comunicação, para a organização e suas partes interessadas. Promover o monitoramento sistemático de riscos. Nós vamos ver
que lá no processo a gente tem definição de escopo, critérios, estabelecimento de contexto, avaliação dos riscos, tratamento e monitoramento e análise crítica. Então, implantei gestão de risco, acabou? Não. Eu tenho que continuar monitorando os riscos ao longo do tempo. Esse monitoramento, se vai ser diário, semanal, mensal, quadrimestral, vai ser definido também pela alta gestão, tá bom? Assegurar, aí vem a análise crítica, né? Que a estrutura de gestão de riscos permaneça apropriada ao contexto da organização. Nós vimos que a gestão de riscos é dinâmica, isso surgem, desaparecem, né, modificam. Então, eu tenho que sempre estar analisando a estrutura também, falar, não, essa estrutura é segura, está adequada para o momento atual da organização, para o contexto atual, tá bom? Integração. Integrar a gestão de riscos em uma organização é um processo dinâmico e iterativo. A gente viu o que é iterativo, né? Cada vez que eu rodo o ciclo PDCA, esse meu processo modifica. Ele pode, por vezes, regredir, ele pode, por vezes, progredir. Então, não é um processo linear, é um processo cíclico, iterativo, que cada resultado retroalimenta esse processo, tá? E convém que seja personalizada, as organizações são diferentes, para as necessidades e cultura da organização. Convém que a gestão de risco seja parte e não separada. Então, a gestão de riscos, ela permeia o propósito organizacional, a governança, que é o rumo que a organização dá, né, a direção, liderança e comprometimento, estratégia, objetivos e operações, tá? Vamos lá agora, realmente, para o PDCA, planejar. Então, no planejamento, eu vou entender a minha organização, para eu personalizar a minha gestão de risco. E o contexto, interno e externo. Então, a gente vai falar na definição do contexto, no estabelecimento do contexto, dos pontos fortes, dos pontos fracos dentro da organização. Por exemplo, meu capital humano é bem treinado, é o suficiente para as atividades, é um ponto fraco, ou é um capital humano que precisa de treinamento e ele é insuficiente para as minhas atividades, então seria um ponto fraco, né? Ele é um ponto forte ou um ponto fraco? Vai depender da organização, né? Eu tenho recursos suficientes, eu tenho que buscar financiamento, outras fontes de recursos, então é ponto forte ou ponto fraco a questão financeira? Contexto externo de oportunidades e ameaças que eu entrego de produtos é algo relevante para a sociedade, então eu tenho oportunidades para potencializar esses produtos, ou hoje o que eu já faço não é tão efetivo na sociedade, eu tenho que modificar esses produtos, né? Então, contexto tem tudo a ver com a matriz SWOT, a gente vai ver isso, né? Então, pontos fortes, pontos fracos dentro da organização, ameaças e oportunidades fora da organização. Articular o comprometimento com a gestão de riscos, incluindo a alta gestão e as unidades táticas e operacionais. Atribuir papéis organizacionais, autoridades, responsabilidades, responsabilizações. Responsabilidade tem a ver com quem será responsável pelo gerenciamento de risco, quem serão os proprietários de riscos. Responsabilização é depois. Se o risco acontecer, quais são os processos de responsabilização que eu tenho dentro da minha organização? Para diminuir, para minimizar as perdas e os prejuízos, tá? Responsabilidade é um pouquinho diferente de responsabilização. Alocar os recursos, quais são as estruturas, quantas pessoas vão compor o escritório de compliance, vão ser exclusivas ou não, vai ter um local apropriado para o escritório de compliance, eu vou disponibilizar orçamento para sistemas, treinamento, né? Estabelecer o plano de comunicação e consulta. Como que a informação vai chegar às minhas partes interessadas, comunicar a informação vai. E como eu vou promover a consulta? Deixei para vocês o link também do site da CGE. Lá tem um modelo de avaliação, autoavaliação dos proprietários de riscos. É uma consulta.
né, em que eu verifico qual que é a conscientização do proprietário de risco em relação à gestão de riscos, tá? Consulta a informação, vem, através de questionários, entrevistas. Implementar. Na implementação, a gente vai desenvolver um plano. Olha lá, desenvolvimento de um plano apropriado, incluindo prazos e recursos. Normalmente, a gente usa o 5W2Hs, que é uma ferramenta. Quem vai fazer, onde vai fazer, qual é o meu escopo, quanto tempo que eu vou gastar, quais os recursos, né? Identificação de onde, quando e como diferentes tipos de decisão são tomadas pela organização por quem. Esses pontos de tomada de decisão são importantes para a gente aplicar a gestão de risco, pois a gestão de riscos é uma ferramenta para tomada de decisão, né? Modificação dos processos de tomada de decisão, onde aplicáveis, né, quando necessário, e garantia de que os arranjos da organização para gerenciar riscos sejam claramente compreendidos e praticados. Então, tem que ser uma prática, uma mudança cultural, e eu tenho que desenvolver uma conscientização de gestão de riscos, tá? Avaliar. A avaliação tem duas partes: mensurar periodicamente o quê? O desempenho da estrutura de gestão de riscos em relação ao propósito, os planos de implementação, indicadores e comportamento esperado. Então, eu vou mensurar periodicamente, essa periodicidade vai ser definida pela organização. A CGE pede um monitoramento, no mínimo quadrimestral. Quadrimestral, os órgãos e entidades têm que colocar no Smart Sheet, que é o nosso aplicativo, os resultados da gestão de riscos, os resultados das metas estabelecidas, né? Define-se os indicadores lá na avaliação de riscos, e no monitoramento verifica os indicadores e metas e verifica se a meta foi cumprida ou não, tá bom? E eu tenho também na avaliação fazer uma análise crítica, determinar se essa estrutura de gestão de riscos ainda está adequada, ou eu tenho que modificar, não, está adequado, beleza, vamos manter, ou eu tenho que modificar para eu aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, certo? Então, é a parte da avaliação. E, por último, a gente fala da melhoria. Duas etapas também, adaptação e melhoria contínua. Olha lá, convém que a organização monitore, beleza, monitoramento e análise crítica, e adapte continuamente a estrutura de gestão de riscos. Para abordar, é dinâmico, as mudanças externas e internas. Ao fazer isso, a organização pode melhorar seu valor. Princípio basilar, né? Criar ou proteger o valor da organização. Melhoria contínua. Convém que a organização melhore continuamente a adequação, suficiência e eficácia da estrutura de gestão de riscos. E a forma como o processo de gestão de riscos vai ser tema das nossas próximas aulas, esteja integrado, né? Como que esse processo de gestão de risco está integrado em tudo, que a gente viu nos propósitos, no objetivo, na missão, na visão e nos valores da organização, tá bom? Então tá, pessoal, a gente falou um pouquinho hoje da estrutura, extraindo alguns trechos da ISO 31000 e analisando, associando com a prática no estado de Goiás, e nas próximas aulas a gente vai falar do processo em si da gestão de riscos. Até mais!